O que é o All Blue? O All Blue é um... Aonde surgiu esse termo e o que é? O All Blue ele é uma lenda contada geralmente entre os cozinheiros por conta dos peixes, porque é um mar lendário onde dizem que existem peixes de todos os 4 Blues. Que o One Piece ele é dividido ao meio pela Red Line, que é o único continente do mundo de One Piece, que é um anel de pedra. Então, e com a Grand Line, que é um outro círculo, se divide em 4 mares. Entendi. O All Blue é um mar lendário onde, em tese, tem os peixes de todos os mares reunidos. Entendi. E aí o Sanji escutou isso. O Sanji, que é o cozinheiro do bando, ele quer achar isso. Ele né? quer achar. Pra fazer uns pratos Vai ter diferenciados. peixe ilimitado pra fazer. Sim. É, E entendi. provavelmente o All Blue vai surgir na destruição da Red Line. Né? Quando destruir esse anel de pedra, os mares vão se encontrar. Anel de pedra? Eu não É, entendi. Que é Line. o continente lá do... Ah, tá. Entendeu? E alguém já encontrou? Tem alguma coisa? Não. Nada? Não, mas se são lendas, alguém já... Já foi lá pra falar, né? Mas isso Alguém nem escreveu. no mangá tá desenvolvido ainda. Não. É um mistério ainda. Qual que é a mistério. distância atualmente que tá do mangá pro anime? Ou quanto que o mangá tá tá adiantado? O último episódio pegou em torno do 1035, eu acho. O episódio 1064 tá adaptando o capítulo 1035. E aí tem se não me quantos falha a memória. capítulos? A gente tá no 1084. Ah, então Ah, tá tão perto, distante, que não, uns tá perto. 60, 70 capítulos aí? É. Por aí. Então não tem tanta É coisa. que geralmente eles pegam um anime e em um capítulo eles fazem 2. Um capítulo. Eles animam meio capítulo. Entendi. Um capítulo dá quantos episódios? 2. 2 episódios. Um entendi. capítulo do mangá dá 2 episódios 2 do anime, episódios, é. Aí Aí. outra curiosidade aqui que eu também tive, que eu conheci. Eu vi na batalha do Marineford lá e eu vi o... É o Marco, que tem poderes Marco, a azul Fênix? de fogo, é. Aham. E ele foi um dos piratas do Barba Branca. Branca. Não, é o que treinou o Luffy, na verdade. Ah, que tá. foi um dos piratas do Barba... Não, do Roger. Do Roger, que foi o rei dos piratas no universo de One Isso. Piece. Quem treinou o Luffy foi o Silver Rayleigh, que é o rei das trevas. E o Shanks também o foi. Shanks também foi tripulante do Roger. E o Bug também E foi. o Bug também, eles E eram ca- aprendizes. E cadê o restante? Que todo mundo é incrível desse bando? Tem o Crocus, que cuida da entrada da Grand Line, ele fica lá no farol, taca a Aham. baleia. Aham. Ele também era tripulante. Caraca, eu não sabia disso. Sim. Eu passei por esse episódio e achei que ele era um cara qualquer que tava ali. Você tá vendo no set que corta os fillers? Não, mas eles explicam isso lá na Ele origem? fala lá que ele Pô, navegou. não lembro. Pô, é que é 1000 episódios também, né? Você tá no 700? Por aí, tem isso. Pode Não, chegar. não, eu vou entrar na Crocus enciclopédia. Pra lembrar de tudo isso, É, o cara... Pô, tem que ser meu livro. Não, mas eu lembro da baleia que ficava batendo lá. Estão espalhados, a gente não sabe a E, localização. pô, todos devem ser super poderosos, né? Sim, Que os sim. poucos que apareceram, os caras são deuses, Sim. quase. Quem é o que falta aparecer, que a galera sempre hypa que ele vai voltar em silhueta, é o Scooper Gaban. Porque é bem legal, porque o nome dos 3 principais da tripulação do Roger é o Gold, ouro, Silvers, prata, e o Scooper, que é o cobre. Entendi. Ouro, prata e cobre. E aí falta esse aí aparecer. O Shanks não era nem um dos mais poderosos. É que ele era Hoje o Shanks, ele é, na minha opinião, o cara Mais a ser poderoso. batido. É. de One Piece, entendi. Ele representa o Gold Roger dessa era. Só que na época ele era muito novo, Ele né? era novo, ele era aprendiz. Aprendiz da tripulação, entendi. Entendi. Então. E esse que treinou o Luffy, ele era muito poderoso? Era. Na época que ele ele serviu o Gold Roger, né? Ele era. Entendi. Nível Yonkou, que a galera fica fazendo meme. Mas isso é Nível- mostrado nos nível primeiros pro- episódios ou é história de flashback do treinamento do Luffy? Não, o que acontece? É o que a gente chama de time skip. É, Ah. teve a batalha de Marineford, Isso. aonde o Luffy vai lá, luta, o irmão dele morre. Isso. Aí ele fica triste e quer se vingar, mas não tem poder pra isso. Aí um cara fala, antes de você continuar Ele com a treina sua... ele por 1 ano e meio. É, a gente vê um pouquinhozinho disso, né? Sim, sim. Eles conversando, e aí ele já volta o time skip, ele já é super poderoso. E aí esse Saquei. cara, o Shanks falou do Luffy pra ele, que tinha achado alguém que aparecia com o Roger, capitão deles. E aí ele também viu algo do Roger ali. E aí ele falou, vou dar uma mão. Ele deu uma mão e aí agora, conforme vai passando a história, o Luffy vai tendo esses flashbacks lembrando do treinamento. Tem então episódios que mostra durante o O time skip. Time Salto skip. no tempo. O que aconteceu, tempo, né? isso. Sim, bem pequenininho, assim, alguns trechos dele lembrando de uma conversa, nada enorme ou desenvolvido, mas o autor se vale disso. Legal. Cara, sabe o que eu acho interessante? É que os caras têm os poderes deles, né? Que são os hakis. Só que... As frutas... Só que depende muito do treinamento pra eles irem Sim. desenvolvendo as habilidades. Não é, só tenho poder e sou foda.
Sim, sim. E quanto mais ele treina, ele descobre coisas que às vezes nem a gente imaginava que aquele poder dele poderia dar também. É muita criatividade, né, cara? Eu ia te perguntar, o que é a voz de todas as coisas? Esse é um dos maiores mistérios de One Piece. E onde surgiu isso? A voz de todas as coisas é a capacidade de escutar... Você pode escutar animais conversando, rochas, que são os poneglyphs. Doutor do Little, pô. Mas você escuta pedras também, já é coisa de maluco, né? Entendi. Tanto que o Roger ele decidiu se tornar rei dos piratas porque, com a voz de todas as coisas, ele escutou uma pedra. Não bate muito bem, né? Mas era um poneglyph que ele encontrou. E aí, com a voz de todas as coisas, ele conseguiu... não decifrou tudo, mas ele escutou palavras. Ah, então agora eu entendi, porque a Robin, ela consegue ler. Ela consegue ler. Ele não lia, porque só quem lia era quem estudava na ilha dela lá, né? Isso, ela é a única. Ele escutava, então. Ele escutava. Porra, agora eu entendi, E cara. aí, assim, você tem lá... você tem os reis do mar, que é aqueles bichos enormes que vivem no Isso mar. que eu ia perguntar, o Luffy... Dá pra ele- você escutar o Luffy eles saia falando. falando com os bichos. Os bichos passavam, o Luffy trocava ideia com os bichos. Ah, então é isso. Mas a princesa lá da água também falava com os bichos. Ela fala, mas ela é uma espécie de arma ancestral. Ela controla todo mundo. Ela dá ordem pra aqueles bichos e eles obedecem. O Luffy só podia escutar. Entendi. Ele podia falar também. Ou o bicho Eu não- entendia? Eu não sei se ele falando ele entendia. Aconteceu um caso bem específico que nem... Tem Zunisha, que é um elefante enorme, que tá vagando quase 800 anos aí no mar. E o Luffy, ele escuta o elefante, mas ele não consegue se comunicar. Enquanto o Momonosuke, que tava com o Luffy, ele também tem esse poder, ele escuta, só que ele consegue dar ordem. Entendi. Mas será que se o Luffy treinar e desenvolver isso, ele consegue falar também? Não é nenhum poder... Treinável? É tipo a força de Star Wars? Não é nenhum poder nomeado pra eles. Eles nem entendem o que é. Só ouve. Ele escuta, ele põe a mão na cabeça e fala, tipo, que droga é essa? Entendi. Então não é uma coisa que eles têm como técnica, como poder. É uma coisa que parece natural e ligada à família D e quem tá próximo deles ali. O Luffy chegou já ouviu os poneglyphs? Não, o Poneglyph não. Quem Entendi. estudou foi o Roger. Entendi. E aí ele voltou atrás, pegou um cara que conseguia ler e aí o cara foi traduzindo pra ele. Entendi. Aí tem outras curiosidades que eu queria saber aqui. E aí, realmente, quando eu tava buscando, né, essas informações, eu não encontrava nada. Qual a origem da Nami? Tem a origem dela? É um mistério. Porque a gente vê lá, logo nos primeiros episódios, tem lá ela na saga do Arlong, que talvez pode ser adaptada até no live action, que ela tinha uma irmã, mas ela foi adotada. Sim, a Nami também foi adotada. Então os Uma pais dela... marinheira, no meio de uma tempestade, estava lutando contra uns piratas e ela resgatou a Nami. E a origem da Nami não, é um mistério. Eu acho que tem uma coisa maior por trás da origem dela. Porque a Nami ela tem um sexto sentido em navegação. Ela consegue prever uma tempestade quando vai formar. Aham. Não é normal isso, né? Não é normal. E Entendi. não é nem haki. Ela não tem E haki. tem um monte de cara navegadora com haki que não faz isso dela. Entendi. E ela consegue prever, ela consegue ter um entendimento do mar muito grande. Tanto que o próprio nome dela, Nami, significa onda, né? Então o surgimento dela pode estar relacionado a algo muito maior. Talvez ela seja uma princesa, talvez ela tenha algum poder ancestral. Caramba, tem um mistério. interessante. Eu Porque ela tenho não tem nenhum haki, nenhuma fruta, nada. Mas eu tenho quase certeza que ela vai ter um desenvolvimento a mais aí. A Nami tem um poder secreto aí. Cara, que doideira isso, porque assim, a gente tá em mais de 1000 episódios já. E tem muito mistério ainda. Isso, Tem é muito tipo dos mistério. episódios 40, mais ou menos. É. Tipo, tem muitos mistérios, cara. O anime, a história no mangá também. Tipo assim, se alguém chegasse pra você e falasse, ó, Evandro, dá pra fazer uma história de 1000 capítulos, você já ia achar surreal. Sem conhecer One Piece, né? E quando tiver no capítulo 1000, a galera ainda vai estar ansiosa pra descobrir os mistérios. Vai ter muita coisa pra contar ainda. Eu tava pesquisando e o pessoal tava falando assim, Cara, que doideira. a Nami foi achada por essa marinheira, né? E aí deixou ela na ilha. Só que essa ilha que a Nami foi achada, tava tendo uma guerra. A marinha tava invadindo uma ilha, tava matando um monte de Isso. gente. E no meio disso a Nami foi resgatada. Apareceu. Isso. Então será que eles estavam caçando armas ancestrais? Pode ser. Talvez, é uma né? dúvida. É uma teoria, né? Ou querendo Tanto que matar os quem pais da Nami? resgatou a Nami, a mãe adotiva dela, ela era uma marinheira. Entendi, Que ela acabou abandonando e para cuidar das crianças. entendi, Eu acho que a Nami tem algo a mais, sim. Eu torço, na verdade, que ela tem algo a mais. entendi. Senão não vai ficar explicado, né? Sim. Vai ficar, ela só É. tem esses poderes de prever a tempestade do nada. É. Uma outra curiosidade que eu não sei nada. Oro Jackson, o que é e onde é que tá? Ouro Jackson, navio do rei dos piratas. Entendi, igual esse do Luffy aí, Sim. que mostrou ali. Lendário Você tava navio do ali. rei dos piratas. Eu
esse navio ele pode estar navegando agora com algum ex-pirata Roger. Apareceu agora um tal de um navio negro navegando que está carregando a última pedra de localização da ilha. E o capitão dizem que ele tem uma marca de queimadura. Ninguém sabe quem é. Pode ser o Oro Jackson que foi pintado. Entendi. Mas, como o primeiro imediato do Roger, o Eli, que assumiu o comando do navio depois que o Roger partiu, eu acho que tá com ele guardado lá em Shabold. Ele revestiu esse barco e escondeu embaixo da ilha, porque eles têm as bolhas de revestimento Aham. e essa ilha é toda feita de bolha. Ele consegue entrar embaixo do mar com o navio. Ele escondeu o navio lá. E eu ainda consigo visualizar na guerra final eles chegando com esse navio para lutar junto. Os ex-piratas Roger navegando uma última vez com ele apontando a espada, vão para cima. Caraca, Cara, seria louco. insano. Seria da hora. Seria louco. Seria da hora. Aí eu ia te perguntar, quem é Rox de Shebeck? Eita, E aí? esse aí é o pirata mais poderoso da história de One Piece, se a gente puder chamar assim. Mais do que o Gold Roger? Mais do que o Shanks? Ao que Caraca. tudo indica, sim. Por que ele era tão poderoso? Porque quem precisou foi do Roger e do Garp para derrotar ele juntos. O Garp, que é o avô do Luffy, né? Que também é um Caraca. dos caras mais fortes da história. Aham. Teve que ter a aliança dos dois para conseguir lutar contra Tipo, o ele. pirata e o marinheiro mais poderoso da época, né? Pra lutar. Isso, então. Ele era o capitão dos piratas Rocks. Navegaram há 40 anos atrás. E dessa tripulação dele saiu Kaido, Big Mom e o Barba Branca. Caraca, só os caras- mais fortes agora. Os caras eram tripulantes dele. Então você imagina o capitão para conseguir manter essas feras Aham. no mesmo barco. Só pra caber a Big Man tem que ser gigante o navio, E cara. aí teve um incidente numa ilha chamada God Valley, o Vale dos Deuses, onde ele tentou atacar alguns nobres, escravos. E aí o Roger e o Garp se uniram e conseguiram derrotar o capitão. E aí a tripulação separou e foi onde começou a surgir os Yonkou. Eles começaram a recrutar a sua própria tripulação. Entendi. Então, assim, ao que parece, é o cara mais absurdo da história. E foi derrotado? Foi morto? Falam que sim. Como ele apareceu só em flashback, e é um nome muito... Eu acho que ele não vai ficar só em silhueta. Talvez vai ser o vilão final da parada. É. Eu, inclusive... Porque, assim, o Barba Negra é aquele que herdou a vontade... O Luffy herdou a vontade do Roger, Aham. beleza? Barba Negra herdou a vontade de Rox e Zebek. Entendi. Tanto que o navio do Barba Negra chama Sabre de Zebek. Entendi. Eu teorizo que aquela fruta da escuridão do Barba Negra, que ele pode sugar tudo pra dentro, quem garante que esse cara não tá preso lá dentro daquela escuridão? Cara, já pensou se ele sai? Caraca. Porque a ilha que ele lutou, olha que legal. Vamos lá, vou entrar aqui numa teoria que eu tenho pessoal. A ilha que eles lutaram, God Valley, ela sumiu do mapa. Sim. Como é que uma ilha some do mapa? Sendo destruída? É afundada? Ou... Ohara não sumiu, ela foi queimada. Sofreu um Buster Call, mas ficou lá ainda. É verdade. Ou você Foi- afunda e se for ela pro com céu? ou um poderzão vem do céu e destrói ela, ou Ela pode a flutuar, fruta da escuridão do Barba Negra ela consegue sugar. sugar Você acha que tudo. ela foi absorvida? A ilha que Aí eles o que, lutaram? que eu É trouxe tipo de aquele teoria? bolso do Harry Potter, que guarda Não, milhões de coisas que lá eu dentro. tinha de teoria? Que o Zebek ele era o antigo usuário dessa fruta da escuridão. Foi derrotado. No último ato, ele fez o quê? Vou sugar a ilha inteira na escuridão. Sugou a ilha inteira, o pessoal fugiu, ele foi sugado junto. Só que ele dentro da escuridão acaba, né, ficando preso e a fruta renasceu. Só que ele pode estar preso ainda dentro da escuridão. Entendi, faz muito E aí o sentido. Barba Negra talvez esteja com ele ali escondido. Porque E o Barba aí- Negra tem umas coisas de personalidade. E o melhor, por que, que o Barba Negra consegue utilizar duas frutas, né? Sim, que poderia Duas ser esse frutas, personagem. porque uma não é dele. É. Ele é o único que conseguiu porque uma não é dele. Tá, e Essa tem teoria eu acho legal. Que as Faz pessoas, sentido. o Barba Negra ele usou a fruta da escuridão pro Barba Branca lá em Marineford. E o Barba Branca, quando vê, se for no mangá, ele tem um momento de choque. Tipo assim, pode ser obviamente por ver como é que o poder funciona pela primeira vez, mas pode ser uma lembrança de que ele já viu aquele poder em algum lugar. Entendi. O Barba Branca, ele já fez parte de uma tripulação antes? Dos Rocks. Ah, é verdade. Caraca, eu falo sinistro. Caraca, o cara era bravo. Caraca. É legal, né? A teoria aí. O ruim é que, Muito cara, show. quando a gente acompanha uma história por muito tempo, assim, a gente vai já imaginando o final na nossa cabeça, né? Sim. Você vai criando teoria de, não, pode ser isso aqui, pode ser Não isso vem aqui. falar de flecha aqui não, mano. Não, mas eu não tô falando disso. É um exemplo também. Mas, tipo assim, você já imagina que, pô,
O cara pode estar dentro da fruta lá e não sei o quê. Pô, isso é show. Imagina se acaba o One Piece e não mostra nada disso, assim. Putz, sacanagem. Não, é frustrante, assim. Aconteceu muito no arco de Wano agora, né? Tinha muitas deixas que teorizávamos que era até meio que óbvio. Não, o autor vai seguir por esse caminho, vai explicar, vai revelar. E acabou, finalizou e... É possível fechar todos os arcos e até mesmo fechar todas as brechas, até teorias. no Todos final os de One Piece? mistérios eu tenho certeza que ele vai explicar. Agora, Entendi. tudo, sobre tudo, aí pode ficar muita coisa de interpretação. Tipo, esse da Nami, vai Sim, explicar. tem, sei lá, o Haki. Ele precisa explicar a origem do Haki? Não precisa. Uhum. É um poder que é força de vontade. Eu ia perguntar, a origem das frutas, das Akuma no Mi, qual é a origem delas? Não temos ainda totalmente como elas são criadas. O que temos de informação é... Elas nasceram do desejo da humanidade de evoluir. Entendi. Então alguém desejou um dia ser de borracha. E a fruta nasceu. Ou muitas pessoas desejaram. Reed A gente Richards. não sabe. A gente não. Alguém, sei lá, tem a fruta da jaqueta. Alguém desejou ser a jaqueta. Caraca. Ou talvez não. Talvez alguém tava com muito frio e desejou ter uma jaqueta. Então, Entendi. tá muito nisso. O desejo da humanidade foi condensado nesses frutos. E elas nascem aonde? Aí tá o mistério. A gente não sabe se foi alguma tecnologia que criou, se foi realmente, sei lá, uma árvore especial que conseguia transformar isso, se foi uma divindade que deu origem. Faz sentido ser uma divindade? É porque Faz sentido. não tem uma enciclopédia das frutas? Tem, E quem mas- escreveu e conheceu todas Aí as frutas? as pessoas, com o passar do tempo, o cientista foi adicionando, pegando as Catalogando, frutas e né? catalogando. Não tem Entendi. todas. Isso que eu ia falar, não tem todas. Não tem todas. Muitas vezes ele não algumas deve ter tem, conhecido. Entendi. Tanto que a fruta do Luffy foi catalogada como fruta da borracha, Gomu Gomu. Quando, na verdade, é uma fruta que teve seu nome alterado. Não né? conheciam o despertar dela Não também. conheciam. A verdade, entendi. Essa que assim, você falou que a história, você imagina que pode acabar em 2027, né? Vai completar 30 anos ali mais ou menos. Você acha que no ritmo que a história tá, dá pra explicar tudo isso até 2027? Ah. Tá, mas E agora. fechar O Oda bem agora ele assim? tá uma metralhadora de revelação. Mas agora é. tem um outro negócio. Por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball acabou em 97, né? Com o GT e tudo mais. Teve um período que ficou muito parado. Obviamente ficou lucrando com os materiais que estavam Ficou existindo. 15 anos até parado. 15 anos parado, né? E aí depois, do nada, não sei até nem se alguém pediu, mas Super veio. Veio a Batalha dos Deuses primeiro. A batalha. Enfim, O filme. veio prosseguiu, né, com o anime, quiseram prosseguir. É possível que mesmo após o término de One Piece, em 2027, 2028, depois de 15, 20 anos, volte? Ou Olha, até mesmo... Tem Porque filmes? Existem coisas burocráticas que talvez façam o pessoal lá do Japão, ou coisa assim, continuar, expandir Você o quer anime. saber se vai ter o Two Piece, então. One Piece, Não, Two não. Piece. Não é nem isso. Tipo, vamos supor, o cara falou o quê? Acho que você disse que hoje ou esse mês, sei lá, faz 5 anos que ele disse que ia terminar. Sim. Por que ele não terminou então? Dinheiro. Ou o Não, desejo de não. fazer uma boa obra e terminar. Ele é assim, cara. Ele gosta de escrever. E ele Entendi. começa a escrever e ele vai colocando, adicionando coisas. Então, é o ritmo dele. É possível então que em 2027 ele venha a público e fale, talvez mais uns 7 anos. Não, ele nem vem a público, ele só continua. Continua. é. Assim, ou pode ser que ele finalize mesmo. É. E depois Pode de ser que- 10 anos, dá vontade de novo, ele fala, gente, vou escrever aqui uma continuaçãozinha aqui maneira pra vocês. E escreve alguma Eu coisa. acho muito difícil ele terminar One Piece e voltar. Muito difícil mesmo. Até porque o cara começou com One Piece com 18, 19, tá Tem com 20 anos, né, One Piece? 25 anos. 25 Mas existem anos. coisas burocráticas que talvez façam ele continuar. Retornar? Não, continuar. Tipo, Contratos, ó, pai. meu, Não, meu plano. fazer, Tipo, calma gente, lá. eu queria. Contrato. Gente, eu queria Existem acabar. histórias, existem mangás ao qual os editores ou a editora forçam os mangakás a estenderem a história por conta de dinheiro, tá? Que é onde dá a merda, onde estraga a história. Bleach aconteceu isso. Entendi. Então, quando entra a mão do editor, da editora, fala, meu, prolonga mais um pouco aí. Às vezes o cara não tem ideia do que fazer, é onde dá errado. Acontece. Com One Piece, até esse momento, eu nunca vi isso acontecer. O autor é um robôzão mesmo. Ele é uma máquina. essa opção não é descartada. Não, mas ele pode terminar a série e voltar por algum motivo só se ele quiser, o que eu acho muito difícil. Mas pode continuar One Piece após o Oda terminar a série? Tomara que não. Eu vou ser sincero, eu não gosto de série terceirizada. Eu não gosto de Dragon Ball Super, eu não gosto de Boruto. São legais? São ok. Mas não precisa. Entendi. Se o São autor melhor que quiser... as originais, né?
você acaba terceirizando uma coisa simplesmente por dinheiro. Tudo bem, se o cara é fã, o cara gosta, mas eu não gosto que terceirizem obra. Se o autor quer fazer a história dele, ele termina o jeito que ele quer. Agora, One Piece, o que eles podem explorar? Pô, eles podem fazer spin-off. Conta a juventude do Gold Roger. Surreal, cara. Todo mundo vai querer ver isso. Conta a juventude do Garp. Conta como é que foi a era deles. Por que o Garp virou marinheiro. Por que o Roger virou... E tudo isso aí pode virar 1 bilhão de história. Aí eu curto. Eles ambientarem, fazer um monte de spin-off do mundo que foi construído. Mas eles continuarem, fazer o Two Piece, eu espero que não. Eu espero que não. Porque não vai ser o autor. Vão terceirizar, vão colocar um outro cara pra fazer lá. O cara vai acabar matando todo aquele mundo. Não vai ter o carinho que o Oda tem. E se for, tipo, não o Two Piece, mas... Pô, tô com 2027 aqui chegando, pessoal, vou encerrar a história, tô fechando tudo. E o pessoal lá, sei lá, a editora, né, como você falou, mas... Ainda é os mangá mais vendidos de todos. Pode acontecer. Vamos alongar mais isso, inventa coisa. Isso é bem comum acontecer. É possível, então? Isso existe? É possível. Acho difícil acontecer com o caso de One Piece, mas é possível. É porque já fez É tantos, bem né, comum, também. na verdade. Mas aí que tá, né? Dinheiro infinito. Vamos... por que parar em 2027 se a gente pode parar em 2030? Mas É por causa, talvez, de um toque, como o Evandro falou. Não, dá 30 anos certinho. Mas não tem nada oficial, né, Evandro? De que 2027 é Mas mais existe- teoria mesmo. mas existem- todo ano ele falava, vai acabar em 5 anos, vai acabar em 5 anos, mas aí vai do ritmo dele, né? Aham. E One tá muito Piece- em alta também One Piece. Com esse episódio do Gear 5 aí, meu irmão, vai ser sinistro. Então não tem por que acabar Talvez agora. a série alavanque, né? Querendo ou não, mesmo se a série for ruim, mais pessoas vão ouvir falar de One Piece Sim. ainda, né? É, Mas pode ver a série e se você querer for pensar assistir. pelo lado do autor, o lado humano, cara, é surreal tanto que ele trabalha. O cara dorme, sei lá, 3 horas por noite. Não, é bizarro. Você Ele pega é- um monte de mangaka que os caras eles entram em hiato. O hiato é um tempo período que o cara para de produzir pra descansar, pra tentar ter ideia. O One Piece acho que teve 2 hiatos. mais de Ele 5 não anos. pode dar umas pausas De um maiores? mês. De um mês. Ele não para. Mas que ele gosta. Ele gosta. Esse que é a cara. parada. Só que Se ao ele mesmo gostar tempo. por 100 anos. Só que ao mesmo tempo ele já deu umas declarações que ele tá cansado. Entendi. O cara já é pai, então quer aproveitar a família. Então já deu umas declarações que ele tá num momento agora que ele quer aproveitar a família dele. Isso me faz pensar, tipo, será que não tem também um lance contratual que fala, não, você vai ficar aqui Não, mais não. tempo? Quanto tempo ele tem que fazer isso? Não tem. Entendi. Não tem. Mas tá chegando no final, os caras falam, dá uma prolongadinha aí um pouquinho mais, aí pode acontecer. Isso é bem comum, na verdade.